tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e o tema da nossa aula é segunda fase do modernismo no Brasil, mais precisamente a prosa regionalista de 30, que acontece entre 1930 e 1945, uma época histórica, tanto para o Brasil quanto para o mundo, bem conturbada. Por quê? Porque a gente tem aqui, a crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial, a crise cafeeira aqui no Brasil, a Revolução de 30, ou seja, a gente tem inúmeros elementos que vão ser versados, sim, na prosa regionalista de 30, como temas também fundamentais para os textos desses grandes autores que a gente vai falar. Outra coisa, por que é importante estudar o modernismo segunda fase? Porque ele também é abordado na prova de ciências humanas. Por incrível que possa parecer, muitos textos dos nossos autores, que a gente vai já falar sobre eles, também são colocados nessas avaliações, ou seja, você tem um contexto literário que é abordado também na prova de ciências humanas. E aí você vai se perguntar, mas qual é a proposta do modernismo segunda fase? Quais são os ideais? Por que ele veio? Seguinte, a primeira fase no Brasil, primeira fase do modernismo no Brasil, veio com uma proposta de criar uma nova literatura com a cara do Brasil, com o modelo do Brasil. E a segunda fase? A segunda fase tem como objetivo, mais precisamente a prosa regionalista de 30, o objetivo de denunciar a realidade brasileira, de propor para você, para que a gente possa estudar o que estava acontecendo, principalmente no Nordeste, relacionado ao povo, ao contexto social vigente. É por isso que essa prosa regionalista de 30, ela também é considerada como neonaturalista e neorrealista. Por quê? Porque aqueles aspectos que o realismo e o naturalismo já propunham, eles vão ser repetidos aqui nessa segunda fase do modernismo no Brasil, ok? Vamos lembrar aqui quais são os temas dessa segunda fase do modernismo no Brasil. Principalmente, a realidade brasileira vai ser um tema recorrente em todos os artistas, em todos esses artistas que a gente vai conhecer já já. A denúncia social, o objetivo dessa fase aqui é fazer uma denúncia desse aspecto social vigente na época. Por isso que os artistas tiveram que tomar uma posição. Eles foram obrigados, de alguma forma, a ter essa literatura engajada e uma tomada de posição dentro desse contexto social vigente. E quais são os temas que vão aparecer? A seca, a miséria, os retirantes, principalmente nessa literatura do Nordeste, em que o misticismo também vai aparecer, em que o cangaço também vai aparecer, em que a religiosidade também vai aparecer, ok? Então a gente tem uma literatura dessa prosa regionalista de 30, principalmente uma literatura do Nordeste, tudo bem? Bom, e quais são os autores principais dessa literatura de 1930? A gente tem aqui o José Américo de Almeida, que é o marco, o livro dele, A Bagaceira, é o marco inicial dessa segunda fase do modernismo no Brasil. E uma temática bem recorrente, que a gente tem a exploração do patrão para o empregado, a retirada, enfim. Esses temas vão ser abordados pelo José Américo de Almeida, mas também serão abordados nesses autores, principalmente os autores do Nordeste. A Raquel de Queiroz, que vai nos presentear com 15, uma das obras mais conhecidas da autora, que versa principalmente sobre a seca de 1915, que aconteceu no Ceará. É uma seca bem conhecida e muitas pessoas falam dela. Por quê? Porque é uma seca que assolou o Nordeste, assolou o Ceará, e muitos retirantes foram para a capital e também migraram para outros estados do Brasil, ok? E ela versa em uma linguagem bem simples sobre essa temática. Nós temos também o Graciliano Ramos com Vidas Secas. Olha como os textos comungam, olha como os textos, de alguma forma, eles se complementam. A gente tem o Graciliano Ramos com Vidas Secas, que fala de uma retirada de retirantes, como Fabiana, assim, a Vitória e os seus filhos, tá certo? E no caso da Raquel de Queiroz, a gente tem o 15, que vai contar a história aí do Chico Bento, que também é um retirante, tá certo? Então, as histórias, elas se comunicam de alguma forma, tudo bem? A gente tem o José Lins do Rego, com Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Fogo Morto, que é a obra-prima do autor, é Fogo Morto, que vai falar aí já de uma outra perspectiva, mas ainda com a ideia de miséria, de seca, das pessoas sendo exploradas, tá certo? O Menino de Engenho, que conta a história de um garoto que vai para
no caso, para a fazenda do avô, o menino, né, de engenho que muitas pessoas acreditavam que era o próprio José Lins do Rego, e o avô é dono de uma fazenda de cana-de-açúcar, e aí vai contar a história dele, né, desse garoto, do Carlos, em toda a narrativa, tá certo? Mas nós temos outras obras também desse autor que versam sobre a temática das fazendas de cana-de-açúcar, ok? E o Jorge Amado, que de todos esses artistas é o mais contemplado no mundo inteiro. O próprio Jorge Amado disse que não sabia que a obra dele era tão traduzida, né, em línguas que ele nem conhecia. E ele nos presenteia com muitas obras, uma coletânea, né, de mulheres, como Tieta, enfim, e Teresa Batista Cansada de Guerra, mas também ele nos presenteia com Capitães da Areia, tá certo? Que é um dos livros bem cotados, sempre muito falado, porque conta a história desses meninos de rua lá da cidade de Salvador propriamente dito. E ele tem, claro, esse romance focado para a região Nordeste, do coronelismo, que é muito presente em todas as obras, mas também um romance focado para o citadino, para a cidade, que é o caso de Capitães de Areia. Lembrando isso, a gente vai falar de quem? De todos os autores aqui, a gente tem romancistas do Nordeste, mas a gente não pode esquecer que faz parte dessa fase, que é do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é de todos o único que não é da região Nordeste, é da região Sul, e enquanto todos eles faziam prosa regionalista de 30, onde a temática era seca, miséria, retirante, o Érico Veríssimo ele vai na contramão, e a gente vai colocar na contramão entre aspas, tá certo? Por quê? Porque o objetivo dele era versar sobre a cidade de Porto Alegre. Então, a maioria das obras dele são relacionadas à cidade de Porto Alegre. As narrativas, muitas delas perpassam pela cidade de Porto Alegre, como é o caso de Clarissa, Caminhos Cruzados, enfim. No entanto, a gente tem uma obra histórica desse autor, que é O Tempo e o Vento. E O Tempo e o Vento, que vai contar a formação do povo da região sul. E é uma história muito bonita, tá certo? De construção. E nesse íntere da história, a gente tem também histórias reais dessa Revolução Federativa, enfim, tá certo? Que vale muito a pena ler. E é dividida em 3 partes, e cada uma dessas partes tem relação direta com o contexto histórico. E a gente não pode esquecer também da obra Incidente em Antares, que é um romance também de crítica social e política. Então, de todos esses autores, ele vai ser o único que vai na contramão desse romance regionalista, que fala de seca, miséria, enfim, mas vai ter um romance que tem o contexto da segunda fase, que é uma tomada de posição social, uma tomada de posição crítica tão necessária, tá certo? Então, por mais que ele não seja do Nordeste, ele é do Sul, ele é um artista regionalista. Vale muito a pena estudar a segunda fase do modernismo, principalmente, como eu falei para vocês, porque não é só na prova de linguagens, é na prova de ciências humanas, e a gente tira muito repertório sociocultural para a nossa redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte e até a próxima!